Como bem disse o pastor Cleito, a gente vem aqui para frente, é um ato de fé. A gente fica aqui com temor e tremor. E eu falei tremor porque o último prevalece mais, né? Dura mais passar. Mas fico feliz quando nós celebramos ao Senhor, nós adoramos o seu santo nome. Eu amo adorar o meu Rei, o meu Deus, o meu Pai. Mas eu tenho prazer quando eu vejo a igreja adorando o Senhor. Quando eu ouço a voz das mulheres adorando o nosso Rei. Tem uma música que eu não lembro o nome dela agora, mas separa homens, adora e depois as mulheres. É uma coisa linda de se ver. E uma dessas músicas que nós cantamos hoje, nós falamos sobre Jesus Cristo que veio para vencer as trevas, para nos dar a sua vitória. E é isso mesmo, nós estamos cantando a nossa vitória, porque é verdade. E nesses últimos domingos e quartas-feiras, nós temos falado sobre uma série, Caminhando para uma Vida Plena. E eu vou começar me identificando. Uma marca desse ministério é: eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área da religiosidade, da sexualidade, da codependência e da ira. Meu nome é Arilton. Olá. Bom, essa é a primeira verdade que esse ministério quer que você abrace, quer que você acorde de manhã se sentindo um filho amado de Deus. Esse ministério anseia que você não perca isso de vista nem um momento, por maiores que sejam as dificuldades, os problemas, de que você é um filho amado de Deus. E se você já está nesse espaço, já é um começo muito grande, onde nós juntos estamos decididos a buscar o Senhor com intimidade. E a nossa vitória é só uma questão de tempo. E esse tempo é para que eu e você decidamos viver um processo de cura. Essa palavra decisão é importante demais na nossa caminhada com Deus. É preciso que nós decidamos. E essa série Caminho para uma Vida Plena é baseada em 8 decisões que nós vamos tomar. E é interessante que quando nós lemos na palavra, e o pastor Cleito falou isso no domingo passado, que o Senhor Jesus, Ele veio mesmo para equilibrar essa batalha. E tem versículos que respaldam isso, para nos dar a vitória. E nós cantamos essa vitória aqui hoje. Nele nós somos vencedor. Ele morreu, mas ressuscitou. E lá em 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essa palavra fala tão claramente que existe uma obra que o diabo está fazendo. E essa obra, ela não é feita de tijolos, de cimento, não é feito. Mas é uma construção, é um templo. E esse templo somos eu e você. O templo do Espírito Santo. Essa obra é onde Satanás, ele, com as suas mentiras, seus sofismas, as suas fortalezas, ele vai criando em nós tudo aquilo que ele quer fazer para matar, roubar e destruir. João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida
e tenham plenamente. É por isso que esse ministério crê que você pode viver uma vida plena diante do Senhor. Os 2 versículos se completam. Um diz que Satanás, que o Filho de Deus veio, se manifestou por uma causa, para destruir as obras de Satanás. Então, não fique desacreditado de que nada está acontecendo. Sim, está acontecendo. Os nossos olhos carnais não podem ver, mas no mundo espiritual, tudo conspira para que você seja roubado a essência que Deus quer te dar, de filho amado de Deus. É interessante que as pessoas, quando erguem as suas mãos e aceitam ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, mesmo assim, quando elas fazem isso, elas continuam, mesmo tendo feito essa decisão ao lado do Senhor Jesus, elas continuam ainda vivendo uma vida miserável. Mesmo você vindo para a igreja todo domingo ou toda quarta, mas você não consegue prosperar na sua caminhada com Deus. É estranho isso. Eu falo isso porque eu já vivi isso. E muita gente vive abaixo da linha da pobreza espiritual. Muita gente. Porque se confortam com as migalhas que caem, porque as fortalezas, as mentiras que Satanás nos joga, nós abraçamos ela e não vivemos o melhor de Deus. E o tema dessa noite é sobre confessar, mas eu entendo que o arrependimento, quando João Batista ele saiu para começar o seu ministério, a primeira coisa que ele falou foi: arrependam-se, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Interessante também que Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, ele fala isso também: arrependam-se. E o arrependimento, ele gera o perdão de Deus, mas o confessar, ele gera cura. E todos nós precisamos da ajuda de Deus. É por isso que nós não alcançamos aquele patamar de uma vida plena diante do Senhor, porque nós achamos que somos autossuficientes. E o confessar, ele vem justamente nisso, nos trazer à memória e publicamente diante do Senhor aquilo que precisa ser tratado. Já foi falado aqui, e eu vou apenas repetir, que a nossa vida, ela é sustentada por um tripé, aonde sustenta toda a nossa saúde emocional e revela a nossa condição espiritual. Esse tripé, ele está ligado ao nosso relacionamento com Deus, primeiramente. O segundo é o nosso relacionamento conosco, consigo mesmo. E o terceiro é o relacionamento com o nosso próximo. Incrível que tem respaldo bíblico isso, não é um achismo. Quando o Senhor fala: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eu volto para mim para me amar o próximo. E se uma dessas áreas não vai bem, é porque existe algo que precisa ser curado. Se nós formos comparar, e já foi dito isso aqui outras vezes, a nossa vida a uma árvore, a orfandade é a base de tudo. É quando eu estava lendo esse sermão, preparando ele, eu pensei e eu apliquei isso em mim. E como é verdade a orfandade.
A orfandade, ela é a base, aonde tudo começa. Você pode até achar que a orfandade seja relacionada ao fato de um pai ou uma mãe não ter cuidado bem do seu filho. Também. Ou um responsável. Mas a orfandade é ligado a Deus. É a orfandade de Deus, na verdade. E as raízes é essa orfandade. E o tronco seria a rejeição. Ou seja, eu me sinto rejeitado. Não tem aquelas pessoas que uma pessoa não pode sorrir perto dele, que ele fala assim, está sorrindo de mim. Eu vivi isso. Eu tinha uma síndrome da rejeição muito grande, porque eu achava que eu tinha que agradar as pessoas. Se for lá, você vai ver que tem orfandade. Depois da rejeição, o que impede nós de termos essa paternidade junto a Deus são os bloqueadores. O que são esses bloqueadores? São dores e traumas emocionais. São escolhas que você fez ou que outros fizeram por você. Abusos. Tudo isso são os bloqueadores que impedem a paternidade de Deus na minha vida e na sua vida. Eu lembro que eu era pequeno e já falei isso aqui uma outra vez, mas eu era órfão de pai vivo, porque eu tinha um pai que ele nunca deixou faltar comida em casa. Mas a presença dele como pai, um pai que te direciona, um pai que você olha para ele e fala assim, eu quero ser igual a ele. Isso não aconteceu comigo, pelo contrário, eu falava assim, eu vou ser tudo o contrário dele. Porque ele era um pai que tinha as suas, vamos dizer assim, as suas mulheres lá fora, e ele preferia ficar mais tempo com elas do que conosco. E isso foi criando em mim um sentimento de orfandade. E aonde que isso chegou? Chegou na minha vida adulta, nos meus relacionamentos. Então, o Vida Plena, ele quer tratar justamente isso. Porque às vezes você pensa que é algo relacionado só ao casamento, só às tuas amizades, só aquelas pessoas que você vive, mas não é verdade. Se você cavar e for lá atrás, você vai perceber que existe uma raiz de orfandade. É por isso que eu era tão inseguro. No meu ensino médio, eu matava a aula para não ter que ir na frente falar por causa de uma timidez, porque o meu pai era muito opressor em casa. Ele me oprimia tanto que eu virei essa pessoa retraída, tímida. Todo mundo falava na minha frente e eu com a mão erguida, assim, com medo de falar, e eu nunca falava. Tudo tem origem na orfandade. E por causa desses bloqueadores, a gente passa a ter compensações. Essas compensações, elas fluem de nós como uma religiosidade. Eu vou para a igreja, aí você passa a ser uma pessoa religiosa. Não aquela pessoa que busca ao Senhor na intenção de ser curada, mas apenas para que algo seja sanado em sua vida. Ou então você passa a ser codependente de alguém, de forma impositiva ou de forma negativa. Essas compensações, elas são válvulas que explodem na sexualidade. Por que muita gente é viciada em sexo? Por que muita gente se perde em tantos vícios? É as válvulas de compensações para suprimir uma orfandade.
E essa orfandade, por causa dos bloqueadores, elas impedem que em nós flua os frutos do Espírito. Quais são eles? Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos do Espírito é que precisa fluir de dentro de nós que servimos ao Senhor e somos curados. Dessa forma, quando for removido os bloqueadores, os frutos do Espírito vão fluir em nossas vidas, superando os nossos maus hábitos, os nossos traumas. A mesma força que você tem aplicado em sua dor, pode ser aplicado também em sua cura. Às vezes, por causa da nossa preguiça, talvez, ou uma outra coisa, nós não temos coragem de lutar. Infelizmente, a gente acompanha casais e a gente vê quantas famílias sem força para lutar, sem coragem para lutar pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Vê o barco afundando e prefere sentar no banco do barco e esperar ele afundar. A restauração é para corajosos e destemidos. Você é corajoso? Você é corajosa? A restauração é para você. É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo e continuar seguindo. Não é adequado para pessoas que se julgam perfeitas. Não é. Só para as pessoas que se acham normais. Talvez aquelas pessoas que estão ouvindo tudo que nós temos falado nessa série, Caminho para a Vida Plena, talvez pense que não precisa desse programa. Mas se você não tiver qualquer problema em seu relacionamento com Deus, ou em seu relacionamento com o próximo, ou alguma frustração que você vive em seu anterior, se você não tiver isso, realmente você não precisa desse programa. Não precisa. Agora, se você for normal, assim como eu, você vai entender que lá em Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. O versículo anterior falava em uma obra que Satanás estava destruindo. Jesus fala que normalmente que Ele vai terminar essa obra em nossos corações. Uma obra de nos levar ao patamar de nós nos sentirmos filhos amados de Deus. E já foi falado aqui algumas decisões que nós tomamos no Vida Plena. Quais decisões tomar para viver livre e pleno? A primeira dela, então, é admitir. Eu decido admitir que tenho problema com... E aí você sabe a sua área. A segunda é confiar. Eu decido confiar em Deus. A terceira é entregar. Eu decido entregar tudo a Deus. Depender. Eu decido depender de Deus. Obedecer. Eu decido obedecer a Deus. E hoje, confessar. Eu decido confessar. Por isso, eu vou falar. Em Salmos 32:5, se você tem coragem para confessar diante do Senhor, leia comigo. Então, reconheci confessarei as minhas transgressões ao Senhor. A minha mãe se converteu há pouco tempo e ela ainda não tem aquele hábito
é de orar, mas ela ora. Aí eu falei: mãe, a senhora ora pelos seus filhos? Ela falou: olha, eu falo: Senhor, abençoa todos os meus filhos. Eu falei: não, assim é bom, mas seja mais detalhista para Deus, ora por mim, por uma área específica, por outra. Ela falou: ah, é assim? Eu falei: é. E quando nós decidimos confessar os nossos pecados, ele não pode ser em atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Você tem que olhar para o teu pecado e viver aquele momento que você viveu, sentir vergonha e falar: Senhor, eu confesso que eu pequei. Confessar tem que ser assim. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando eu falei que o arrependimento é para perdão e o confessar é para cura, aí está: confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Parece uma historinha para alguém dormir, não é? Mas o Senhor diz que Ele não é filho de homem para que minta. Se Ele disse que é assim que vai acontecer. Não importa o que você viveu. Não importa o que você viveu. Não é só você que sabe o que você passou. Deus também sabe, e Ele estava lá com você. O que Ele quer de nós é que nós confessemos e que a gente possa trazer à luz tudo isso. Quando a gente vai aconselhar alguém que vem de uma vida muito rebelde, a pessoa chega, e eu já ouvi isso, a pessoa falar assim: olha, eu acho que Deus não me perdoa porque eu fiz coisas que eu nem tenho coragem de mencionar. E essa é mais uma mentira de Satanás. Ele gosta de fazer isso, de colocar na sua mente que o teu pecado foi tão grande, tão vergonhoso, que você não pode nem falar para ninguém. Fica com você mesmo, enterra ele. É isso que ele quer que nós façamos, porque aí ele vai ter uma base de apoio, onde ele vai se apoiar em você, para que você não tenha uma vida plena. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a quem? A nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A quem nós estamos enganando quando nós não confessamos? A nós mesmos. Deus sabe de tudo. Nós precisamos tirar esse lixo que existe dentro de nós. É esse lixo que não permite que você cresça, que você sempre viva uma criança na fé, um bebê cheirando a leite, uma pessoa que já está na casa do Senhor há 15, 20 anos, mas não cresce espiritualmente, porque você guarda com você, só com você, aquele pecado que você morre de vergonha. Quando eu fiz também as 8 decisões, é incrível como o Espírito Santo, ele nos pega de um jeito, e é maravilhoso, porque quando Deus diz que eu vou deixar com vocês um consolador, é esse Espírito Santo que quer nos ver bem. E quando nas 8 decisões que nós fizemos, tinha uma situação mal resolvida, que eu tinha cavado um buraco, colocado dentro, batido com o pé, passei um cimento por cima, coloquei aquela porcelana e um tapete por cima, porque eu fazia questão de esquecer de tão vergonhoso que era. E por mim estava resolvido. E o Espírito Santo vai e aponta, ele volta lá atrás e fala: meu filho,
eu te amo tanto, mas esse lixo tem que sair de dentro de você. É interessante como você cai em si, porque é obra do Espírito Santo, não é obra humana. Aí você traz de volta, quebra tudo, tira de lá, confessa e joga fora. Aí você vai, e o Espírito Santo novamente vai sondar o nosso coração. Tem uma história na Bíblia que eu acho surpreendente, de confissão de pecado. Esdra era um escriba, descendente de Arão, ele era um sacerdote, e ele era um profundo conhecedor da lei. E ele foi para a Babilônia no cativeiro, e na segunda leva ele é deportado novamente para a sua terra natal para reconstruir o templo. E ele é enviado para reorganizar a vida social e religiosa de Israel. E aí ele constrói o templo. E se você for ler o livro de Esdra, já no finalzinho, lá no capítulo 10, se eu não me engano, Esdra começa a chorar diante do Senhor. E ele começa a explanar o porquê que ele estava chorando. Deus tinha dado ordem ao povo para não se casar com as mulheres que não fossem da tribo de Israel, porque elas iriam perverter o coração do povo de Deus. Era uma ordem do Senhor. E quando o povo foi levado cativo, a terra foi substituída por povos de outros reinos que foram dominados. E o povo de Israel esqueceu que tinha essa ordenança de Deus. Porque quando nós vamos flertar com o pecado, parece que há uma amnésia em nossa mente sobre aquilo que agrada ao Senhor, e nós praticamos tão facilmente, tão deliberadamente o pecado. E com eles não foi diferente. Eles pecaram contra o Senhor e casaram com as mulheres da terra. E detalhe, tinha muitos filhos envolvidos, aquela multidão de gente chorando junto. E lá em Esdra 10:10 diz: e orando Esdra assim, e fazendo essa confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Mas eles tomaram uma decisão. Sabe qual foi? Despachar as mulheres e as crianças. Como foi doído. Eu fico imaginando se fosse eu, com uma família constituída, com filhos, e a ordem é: largue essas mulheres e os seus filhos para vocês se consertarem diante de mim. Porque Deus não volta atrás na sua palavra. Se Ele disse que era pecado, é pecado. E a mesma coisa acontece conosco na nossa caminhada com Deus. Nós flertamos tanto com o pecado e esquecemos que existe toda uma ordenança de Deus. E essas suas ordenanças para nós é o cuidado dele para nós fazermos aquilo que lhe agrada. Em Lamentações 3:4 diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Examinemos e submetamos à prova o meu e o seu caminho. A maioria das pessoas não gosta de olhar para dentro de si mesmo. É a mesma sensação que você tem quando você recebe uma carta que nela você sabe que tem más notícias, você não quer abrir. E aí, é a mesma coisa que acontece hoje nas redes sociais. Nós postamos tantas coisas legais, mas e você mesmo? Será que você é daquele jeito? Será que
aquelas pessoas que praticam o boxe, será que eles postam a foto dele no dia seguinte, depois do boxe? Todo roxo, arrebentado? Eles não postam. Assim somos nós, quando nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e vermos aquilo que precisa ser confessado diante do Senhor. Mas a boa notícia é que você não fará isso sozinho. Deus o ajudará a olhar para dentro de si. Em Salmos 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Mas se nós tivéssemos coragem para fazer essa oração, uma coisa é você ler, a outra coisa é você falar isso para o Senhor de forma sincera. Deus, sonda-me e conhece o meu coração, no intuito de que Deus aponte os seus pecados, aquilo que você guarda escondendo de todo mundo. Se você tem coragem, faça isso. E quando você rever as suas memórias, você perceberá que tem tantas pendências por causa de situações que você preferiu esquecer. Em Isaías diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Deus, Ele quer nos ver bem. Eu duvido se tem um pai aqui que quer ver seu filho mal, seu filho terreno. Não tem. E Deus diz que se nós somos pais maus, sabemos dar coisas boas, e o nosso pai, é preciso então confessar o lixo. Decida perder para ganhar. Perder o orgulho, o ego, a autocomiseração, os erros de pensamentos, de fracassos. A vida plena só é possível em Deus. Permita que o Pai remova os defeitos de caráter que ainda estão em nós. Você tem defeito de caráter? O que é caráter? A gente fala tanto em caráter, né? Caráter é você na sua intimidade, quando ninguém está vendo você. Esse é você. É você quando tem a chance de passar uma nota fiscal errada. É você quando fala mal de alguém. É você que tem o vício da mentira. Esses somos nós. O que nós apresentamos, quem dera fosse realmente nós. E nessa jornada em que a gente vai permitir que o Espírito Santo sonde o nosso coração, nós descobriremos muitas áreas que precisam de restauração. Eu comecei a falar um pouco de mim, mas eu tinha uma situação não resolvida. Eu tinha muita raiva do meu pai. Eu tinha raiva dele porque, além de ele ter nos abandonado, ele escolheu o outro lado. Eu tinha raiva porque eu queria tanto ter uma família onde o pai e a mãe estão presentes. É interessante que até pouco tempo eu falei isso para minha mãe, que eu queria muito vê-los juntos ainda. Eles já estão de idade, mas eles são separados. Mas isso reflete um desejo meu. E esse sentimento, ele foi sendo alimentado por mim mesmo, sem perceber. Eu ia lá vê-lo de vez em quando, mas estava tudo bem, mas eu não tinha resolvido isso com ele. E quando Deus falou ao meu coração de forma
tão clara, eu entendi que eu precisava confessar para Deus e confessar para Ele. E como isso foi restaurador para a minha vida. A prova é que eu estou aqui na frente falando. Perdi a orfandade e ganhei uma paternidade de Deus. O que atrapalha a sua decisão de continuar uma transformação com Deus? Nós às vezes até começamos bem, mas algo interrompe a nossa caminhada. E esse processo é interrompido quando os nossos defeitos de caráter, eles estão servindo ou beneficiando a nós mesmos. Você quer ver? Uma pessoa que é controladora, para que ela possa ser curada, ela precisa parar de controlar. Mas ela se sente segura por causa da orfandade em controlar as pessoas. Ou o contrário, você é um codependente negativo e você que depende da outra pessoa. Eu lembro que eu já marmanjo, eu não ia no médico só, eu tinha que minha mãe ir comigo, eu já marmanjo. Uma codependência anulativa. Por que isso? Da onde que vem isso? Da orfandade. Eu ia comprar roupas, eu já, grande já, mãe, você vai comigo? Que a senhora tem bom gosto para me ajudar a escolher roupa. Codependência anulativa. Então tudo está ligado à orfandade. Então o que atrapalha você de continuar em transformação é não abrir mão de controlar, é não abrir mão de fazer aquilo que você faz. Não tem aquelas pessoas que você diz, ela é assim mesmo, desde menina ela é raivinha, fica com raivinha e a gente tem que entregar isso para o Senhor também. Nós temos que entender que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Algumas vezes é mais fácil você deixar como está. Eu não vou mexer nisso não, eu vou ficar assim mesmo. Você nunca saberá como você será até deixar Deus retirar seu defeito. Você é muito melhor do que você imagina na nova versão que você vai se transformar, se você permitir Deus o transformar. E será preciso reaprender a ser você mesmo quando Deus começar a trabalhar em sua vida. Como viver a realidade dessa confissão? Confie plenamente em Deus. Você confia em Deus? Você confia mesmo em Deus? Quando você permite que Deus, Ele faça uma limpeza no seu coração, você não pode ter dúvida do que Deus vai fazer. Porque se Ele diz que vai fazer, Ele vai te ajudar a fazer. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Se o Senhor começou, Ele vai completar. E uma das facetas dessa confiança em Deus é permitir que Ele tenha acesso a algumas áreas da sua vida ou todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. E dar a Ele a liberdade de mudar, aperfeiçoar, extinguir o que tiver que ser extinto dentro de você. E isso precisa ter confiança em Deus. Confiança de que você vai sentir um desconforto? Vai. Talvez você vai chorar e sofrer um pouquinho? Vai. Mas como é bom nós fazermos isso na dependência de Deus, porque nós sabemos que estamos nas mãos certas. A sua parte é apenas identificar. E o Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo mostra, e confessar, uma por uma, confessar. O restante deixa que Deus faz.
Para viver a realidade dessa confissão, nós precisamos nos preparar para mudanças. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade, proveniente da verdade. Quando nós estamos passando por mudanças interiores, isso vai refletir no exterior. É de dentro para fora que vem. E toda mudança, ela requer tempo. Você precisa ter paciência, porque quando se faz uma cirurgia, dependendo do tamanho da cirurgia, é o tamanho da sua recuperação. Fiz uma cirurgia no dedo do pé, teve que serrar uma parte do osso. Foram 2 meses para recuperar. Você acha que todos os vícios, maus hábitos que nós carregamos durante toda a nossa vida, de repente você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e acha que tudo já está resolvido? Cada uma daquelas coisas precisa ser curadas pelo Senhor, e isso leva tempo. Para viver a realidade dessa confissão, preencha o vazio espiritual. Em Mateus diz o seguinte, 12: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Por que geração perversa? Porque nós, quando o Senhor limpa o nosso coração, nós não temos coragem de preencher com as coisas do céu. O seu ouvido precisa ouvir coisas do céu. Quando você se submete ao tratar do Senhor e permite que Ele remova os defeitos de caráter, com certeza nós sentiremos uma sensação de vazio na alma. A procrastinação, a preguiça, o egoísmo e o orgulho são defeitos de caráter que podem impedir esse processo. Precisamos confessá-las firme. E para viver a realidade dessa confissão, nós precisamos estar sempre prontos. Sempre prontos. Vigiai e orai. Sempre prontos. Vigiai e orai. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebe a herança prometida. Seu papel então é de permanecer firme, posicionado. A gente sempre fala aqui que o que nós precisamos é nos posicionar. Estar pronto significa se posicionar. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Eu não estou falando aqui e nem pondo um peso sobre nós mesmos de que nós não pecaremos, porque se assim não fosse, Deus não falaria na sua palavra: filhinho, não pequei, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Senhor. Eu não estou falando sobre isso, mas a habitualidade desse pecado: peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Aí há um problema. Você precisa de uma reparação diante do Senhor e confessar o seu pecado e buscar a cura. Para viver tudo isso é preciso que você confesse a sua filiação. Contudo, aos que o receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. E quando Deus dá o direito, ninguém pode tomar. De se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Deus, Ele nos dá esse direito, porque Jesus Cristo veio desfazer as obras do diabo, para nos dar essa herança de filho. Nós temos que nos posicionar e não abrir mão. Quando você ouvir aquela voz lá na sua mente de que você não presta, de que você não é tudo isso que Deus diz que você é, de que você nunca vai vencer. Eu já ouvi isso quando alguns anos atrás, eu falava mesmo: é impossível servir a Deus, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tinha me posicionado diante do Pai. E Satanás aproveita justamente esse momento para falar: você não vale nada. Anule essa palavra, fala que o meu Senhor pagou um preço por mim, nele eu sou mais do que vencedor. Profetize, porque Deus já nos deu o direito. Ele falou na sua palavra. Quando Deus, Ele fez a sua criatura, Ele não fez pessoas diferentes como eu e você, de cultura diferente, de altura, de cor, de tudo diferente, apenas porque Ele quis. Não, Ele quis fazer cada um de nós, porque nós nos relacionamos com Ele, cada um do seu jeito, mas buscamos a Ele. Como é bom quando você busca o Senhor e chama Ele de Pai. Deus me fez pensar esses dias que eu chamava Ele muito de Senhor, de Deus, mas eu não tinha o hábito de chamar Ele de Pai. E como é bom chamar Ele de Pai, porque quando o seu pai terreno, a pessoa responsável por você terreno, não estiver com você, Deus vai estar. Deus está operando em você uma verdadeira cirurgia na mente, no coração e na alma, enquanto você está se posicionando para ser transformado por Ele. Compreenda a sua filiação, experimente Deus como seu Pai. Trate as suas frustrações, cultive intimidade, reconheça seu direito de filho. É por isso que nós não nos posicionamos, porque nós não reconhecemos o nosso direito. Rejeite a tentação de viver distante do Pai. Assuma as suas fragilidades, porque nós somos frágeis mesmo. Assuma. Eu tenho dificuldade na área sexual, eu tenho dificuldade demais na área da mentira. Tem gente que tem essa dificuldade. Assuma, nós somos frágeis. Celebre a sua filiação constantemente. Celebre, festeje. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que foi que Deus fez? Ou melhor, desculpa, o pai dele fez, simbolizando o que Deus faz comigo e com você. Ele matou um animal gordo para celebrar, porque Deus tem alegria em que nós reafirmemos a nossa posição de filho. Ser órfão é viver um conjunto de sentimentos, emoções, sofismas que levam o indivíduo a viver na dúvida, no medo e na solidão. Porque o amor joga fora o medo. Se você vive na dúvida, no medo e na solidão, volte para Deus, que Ele é um Pai mesmo. Se você é filho, ser filho é entender que o Pai o deseja e está perto de você em todo momento. Não há nada que você possa fazer para que Deus o ame mais ou menos. Ele te ama e deseja que você tenha uma vida plena e feliz. É um desejo de Deus que você viva de acordo com aquilo que agrade a Ele. O pastor Cleito falou domingo passado, e eu vou repetir, que quando o filho pródigo volta, o filho estava tão destruído que ele falou assim: eu não sirvo para nada, eu estou comendo o resto que é dado aos porcos.
eu voltarei para o meu pai, porque ele sabe que no pai você pode confiar. E o pai de longe, ele devia todo final de tarde ir lá para a entrada da cidade esperar o filho, toda tarde. E o pai, quando vê aquele filho, e ele faz o mesmo conosco, ele o abraça, e o filho confessa: pai, eu pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus escravos. E Deus fala: não, um filho nunca vai deixar de ser filho. E Deus restitui a ele o anel, falando para ele que você tem parte comigo na herança. Dá as sandálias, que simbolizava a liberdade de filho, e dá uma roupa nova, dizendo a ele que ele tem uma vida transformada agora. Deus, ele quer fazer isso comigo, com você. Ele quer colocar anel em nosso dedo, ele quer colocar sandália em nossos pés, e ele quer colocar roupas novas em nós, no âmbito espiritual. Uma coisa que nós não devamos jamais esquecer: o seu pai está perto de você e quer remover tudo que impede o seu relacionamento de filho com ele. Intimidade, eu posso dizer que é a palavra da noite. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus, porque é do desejo dele que nós nos sintamos filho e filhos amados de Deus.